a questão da isenção de IPVA. O que está acontecendo? Eu já falei para vocês em outro vídeo que, para quem, especialmente, né, para quem tem o final de placa 1 e 2, agora no mês de julho a gente tem o licenciamento. Então você tem que fazer o licenciamento e não tem mais como mostrar o protocolo que você pediu a isenção para estar desbloqueando ali o débito que está aparecendo. Pois é, pessoas que fizeram o procedimento do recadastramento do IPVA bonitinho, já passaram inclusive pelo IMESC, muitos inclusive com deficiência aparecendo como moderada, pessoa que, pela lógica, vai ter acesso à isenção. Estão preocupadas porque tem até o final do mês para fazer o licenciamento, senão o carro vai ficar sujeito a multa, a guincho, e está aparecendo débito de IPVA. E não conseguem fazer o licenciamento aparecendo débito. E aí a gente pediu para vocês fazerem o seguinte, você que está nessa situação, então já fica ligado, você enviar um e-mail para o posto fiscal da sua região. Tá? Só que é o seguinte, existem postos fiscais, tem posto fiscal que está resolvendo a situação. Tá? Tem gente que mandou toda a documentação e tudo mais, e aí o débito ele ficou zerado e conseguiu fazer o licenciamento. Mas tem postos fiscais que estão simplesmente mandando uma mensagem padrão para as pessoas. E eu queria compartilhar com vocês essa mensagem padrão, que é o seguinte, essa mensagem padrão é bem interessante, pelo menos desse posto fiscal, porque ele passa muita informação para as pessoas que estão esperando o resultado do seu processo de isenção de IPVA. E aí eu vou ler aqui para vocês a informação. E aí, Will, só se liga, Will, no absurdo, né? Eles responderam o seguinte: as análises dos pedidos de isenção estão suspensos temporariamente, né? Estão suspensos temporariamente a pedido do setor de CAR em São Paulo, que pretende integralizar os laudos do IMESC com os pedidos e por esse motivo ainda está na posição de aguardando análise, segundo o chefe do setor de IPVA. Deverá aguardar, se precisar, contactar a ouvidoria, onde no portal constam os canais para contato, e verificar se está com débito o veículo, pois, estando sem o débito, conseguirá licenciar, pois em alguns casos já estão suspensos os débitos. Aí, atenciosamente, é um trecho aqui de um e-mail de uma pessoa que segue a gente e que falou, olha, eu tive essa resposta aqui, e agora? O que eu faço, né? Bem, em primeiro lugar, a gente tem uma informação importante. Os processos que estão aguardando a análise do fiscal não estão tendo análise. Não se iniciou a análise. A gente já esperava que isso tivesse acontecido, né? Porque, afinal de contas, ninguém teve resultado do processo. Você acha que a análise do fiscal demora meses em cima de um pedido? Não, isso não vai acontecer. Quando ele começar a analisar, ele já vai analisar vários pedidos por dia. Cada fiscal vai analisar vários pedidos por dia. O que está acontecendo é que os caras ainda estão batendo cabeça na integralização dos sistemas do IMESC com o sistema da Secretaria da Fazenda. E por isso eles nem começaram a fazer a análise do processo. Então, qual é o conselho que eu dou para você? Bem, em primeiro lugar, entrar em contato com o posto fiscal da sua região, mostrando toda a documentação ali, o protocolo do pedido de isenção, um resultado, inclusive, ali do IMESC. Olha, eu já fiz tudo, eu já fiz o protocolo do prazo, já passei pela perícia do IMESC, está tudo em ordem, e eu deveria estar com o IPVA zerado, eu teria que estar suspenso para poder fazer o licenciamento. Se você obter uma resposta como essa, que a gente acabou de falar, o conselho que eu te dou não tem outro caminho, fazer um agendamento, ir até a Secretaria da Fazenda e explicar, olha, eu preciso do meu IPVA zerado, porque como apareceu na própria mensagem, né, ele fala assim, olha, se tiver zerado você vai conseguir fazer o licenciamento. Obviamente que o contrário é que você não irá fazer o licenciamento. Então fica a dica para o pessoal a respeito disso. Você vê, hein, Will, que situação que as pessoas com deficiência no estado de São Paulo elas estão vivendo nesse momento. Com certeza, né, Maicon? A gente vê aí que é um total descaso, né, do Estado para com as pessoas com deficiência em relação a isso, né? E infelizmente a gente não tem realmente um guia certo para saber qual atitude tomar, né? Você está dando algumas dicas aí para o pessoal, né, que podem funcionar, mas a gente também não sabe se esse realmente vai ser o caminho correto, né? Pois
ao meu ver, eles ainda não têm uma regra para que o fiscal da Secretaria da Fazenda faça essa análise. Ao meu ver, é isso, tá? Eu posso estar errado também em relação a isso, né? Mas não teria outro motivo para eles estarem atrasando tanto assim essas análises, né? Então, a partir do momento que eles definirem ali alguma regra, até por essas questões aí do laudo do IMESC, que todo mundo já está discutindo já há bastante tempo, eu acredito que a partir disso os fiscais vão começar ali a liberar essas isenções de PVA, ou então realmente negar ali para essas pessoas, entendeu? Seria o meu ponto de vista em relação a essa demora, esse atraso aí, o porquê, né, dessas isenções de PVA ainda não foram analisadas, né? E aí realmente o pessoal fica prejudicado, né? O pessoal está fazendo tudo certinho conforme estão solicitando e ainda assim não conseguem ter ali de volta o feedback, né? Fizeram todo o processo solicitado, foram até o IMESC, enviaram toda a documentação necessária, mas ainda assim não conseguiram o feedback ali do Estado em relação a se vão ter o direito ao benefício ou não, né? Infelizmente é um total descaso aí do Estado, né? Pois é, Will, a gente está numa situação onde não só as pessoas elas estão preocupadas se elas vão conseguir fazer, se vão conseguir ter acesso à isenção de IPVA, né? Como também se elas vão conseguir fazer o licenciamento, né? Isso é o cúmulo, né? Essa é a situação que a pessoa com deficiência está se deparando. Ainda tem essas questões aí que hoje é a pauta principal dos governos, sei lá se eles estão preocupados em resolver essa questão, né? Hoje está se discutindo muito sobre a reforma tributária, né? Então a gente não sabe, ninguém está falando sobre a situação da pessoa com deficiência, não está vindo nenhuma informação por parte dos políticos a respeito das pautas das pessoas com deficiência. Isso é uma situação muito triste.